Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu me proponho a falar sobre a experiência com a arte a partir da reflexão estética. A estética é um ramo da filosofia que se debruça sobre a questão da sensibilidade, mas em especial sobre a sensibilidade na arte. Como eu já comentei antes em outro vídeo, a palavra estética é ambígua e muitas vezes o conceito de estética gera confusão. E eu lembro de uma vez que eu estava acessando o site do FB, é uma imagem bem antiga, você pode perceber pelo site aí se você acessa agora, tá até aqui a data, foi em 2014, e eu vi uma notícia que dizia que o IFB inicia discussões para implantação de cursos na área de estética. E eu achei interessante, né, bem, filosofia da arte, é isso que a gente vai discutir agora no FB, e quando eu cliquei não tinha nada a ver com isso, estava falando sobre tratamento de estética nessa maneira mais comum da acepção da palavra que a gente conhece hoje em dia, então, enfim, a palavra acaba tendo muito mais a ver com isso do que com a experiência com a arte, que é o campo da estética que me interessa aqui, que eu acho que a gente deveria abordar, ou que a gente vai abordar na disciplina, a gente vai focar um pouco nesse aspecto. E aqui eu trago uma imagem que eu acho que é bem representativa, que é o Davi, do Michelangelo. A história em torno dessa obra do Michelangelo é bem significativa para a gente pensar essa ideia de uma experiência com a arte, de uma experiência estética de fato. E essa história começa com um bloco de pedra gigantesco que foi levado até Florença de barco, passando pelo Mediterrâneo, então um empreendimento muito complicado em qualquer época, mas mais complicado ainda na época que isso aconteceu, que foi na metade do século XV. O projeto original era esculpir 12 figuras heróicas para decorar o exterior da Catedral de Santa Maria del Fiore. Esse era o projeto inicial. Era um bloco de 5,5 metros e com mais de 5 toneladas. Então, de novo, imagina a complexidade de levar esse bloco de pedra até aquele lugar e depois, obviamente, de esculpir esse bloco de pedra. Alguns artistas tentaram fazer esse trabalho em 1460, por volta de 1460, mas não conseguiram, acabaram desistindo, e a igreja passou muito tempo tentando encontrar alguém que aceitasse essa tarefa, que aceitasse esse trabalho de utilizar aquele bloco para fazer essa escultura que ia, como eu falei, né? A ideia inicial era decorar o exterior de uma catedral. Só em 1501 eles conseguiram encontrar alguém para fazer esse trabalho, que foi o Michelangelo. Ele aceitou o projeto, na época o projeto já tinha sido modificado. No lugar de fazer 12 figuras heróicas, a ideia agora é fazer uma só. O que, de alguma maneira, era até bem mais complicado, como eu falei, é um bloco de 5,5 metros. Então, o Davi do Michelangelo é uma escultura gigantesca. E ele fez essa obra, ele trabalhou nessa obra de setembro de 1501 até maio de 1504. Então, foi um período bem longo aí de trabalho. E essa escultura, quando ela ficou pronta, teve uma discussão em torno de onde ela tinha que ficar, qual era o lugar certo para ela ficar, que lugar que ela deveria ocupar, tamanha grandeza, né, tamanha beleza da obra que o Michelangelo conseguiu construir. E eles acabaram optando por colocar a escultura na praça que ficava na frente de um palácio que era a sede do governo de Florença. Essa escultura ficou nesse lugar de 1504 até 1873, ou seja, por mais de 300 anos, ela ficou num lugar público, numa praça, em que as pessoas podiam ver essa obra em qualquer momento, em qualquer circunstância. E, de novo, isso tem uma relação com a maneira como a experiência com a arte acontecia. Hoje, quer dizer, a partir de 1873, né, quando ela deixou de ficar nesse lugar, ela foi transferida para um lugar interno e hoje ela está dentro da galeria da Academia de Belas Artes, lá em Florença mesmo. Então, isso tem um significado importante, eu acho, na maneira como a gente pensa a arte e a nossa relação com a arte e a nossa própria ideia de uma experiência estética, ou seja, a ideia de que a gente vai até um museu, até uma galeria, até um local fechado para contemplar uma obra de arte e que essa obra de arte ela não deveria estar num lugar aberto, num lugar público, num lugar disponível, é uma coisa contemporânea, uma coisa moderna. Isso não foi sempre assim. Se você pensar, por exemplo, na ideia, na lógica da obra de arte, claro que eles não chamavam isso de obra de arte, mas enfim, né, pensando nessa perspectiva, de uma obra de arte na antiguidade, elas ficavam em locais públicos. Claro que sempre existiu a ideia de posse do objeto de valor. Então, se a gente pensar na própria obra de arte durante o Renascimento, que é esse período do Michelangelo, existiam os mecenas, existiam as pessoas que patrocinavam os artistas e muitas obras ficavam, obviamente, vinculadas a essas pessoas, né? Ficavam dentro de palácios, ficavam em locais fechados. Nem tudo era para todo mundo. Mas o exemplo do Davi de Michelangelo acho que é significativo justamente por conta disso. Por ser uma obra grandiosa,
e que estava disponível para o público numa praça durante muito tempo e que hoje não está mais. Você tem que pagar o ingresso para poder acessar essa obra e poder ter contato com ela. Um outro exemplo, que é um exemplo ligado ao próprio Michelangelo, que eu acho que inclusive é uma obra que de maneira geral talvez seja mais lembrada como obra do Michelangelo do que o próprio Davi, é a Capela Sistina. Aqui tem talvez aquela que seja a parte mais famosa da Capela Sistina, que é esse trecho da criação, né, de Deus criando Adão. Mas a Capela Sistina é muito mais do que isso, eu vou já mostrar um pouco mais aqui das imagens. Mas a história também da Capela Sistina é interessante para pensar essa vinculação do artista com o trabalho e a nossa percepção do contato com esse trabalho estético. A Capela Sistina foi uma encomenda do Papa Júlio II para o teto de uma capela que tinha sido construída há alguns anos pelo Sisto IV, que era tio desse Papa Júlio II. Quem construiu a capela foi o Sisto, daí Capela Sistina, né, por conta do nome dele. Tinha um teto, a Capela Sistina, né, tinha um teto a 20 metros do chão. O projeto original de pintar essa capela veio justamente porque o Papa Júlio II via que a capela estava se deteriorando, então ele imaginava que era necessário revigorar aquele espaço com uma pintura. Então o projeto original que ele imaginou era uma pintura dos 12 apóstolos. E aí ele convidou o Michelangelo para fazer essa pintura. E o Michelangelo recusou. Ele recusou primeiro porque ele dizia que ele era um escultor, ele não era um pintor. E essa pintura tinha uma complexidade que eu já vou explicar qual que era, mas ele dizia que ele era um escultor, como a gente viu lá no Davi, esse era o trabalho dele, e não um trabalho de pintor. Mas ele acreditava também que isso fazia parte de um conluio para acabar com a carreira artística dele. O mecenas dele era o Papa Júlio II, mas o Papa Júlio II tinha outros preferidos, digamos assim, naquele momento. E um deles era um pintor que estava ficando muito famoso, chamado Rafael. E o Michelangelo, com uma mania de perseguição que ele tinha, acreditava que isso tudo era um projeto para acabar com a carreira dele, colocando para ele uma tarefa que eles achavam que ele não tinha condições de cumprir. E ele mesmo, pelo menos a gente imagina isso, né? Ele próprio, Michelangelo, acreditou que não era capaz de fazer isso e por isso ele recusou. O Papa insistiu ao ponto de falar que ele podia fazer o que ele quisesse fazer, e aí o Michelangelo acabou aceitando essa tarefa e ele mudou o projeto do que seria os 12 apóstolos para essa Capela Sistina que a gente conhece hoje. Ele começou então a trabalhar na Capela Sistina em 1508. E ele começou a trabalhar sozinho, desde o projeto do andaime, que ele fez um projeto específico, que em vez de ser do chão para o teto, ele ficava preso nas paredes, então ele criou esse andaime que ninguém utilizava na época e tal, até os detalhes mais específicos, tudo ele fez sozinho. Inicialmente ele tinha pensado em contratar alguns pintores para fazer o trabalho junto com ele, mas ele percebeu que não ia funcionar e fez tudo sozinho. Então ele decidiu pintar a criação, então esse é o tema central, digamos assim, né, da Capela Sistina, a partir de várias cenas do Gênesis. Acho que são 9 cenas específicas e tem várias figuras proféticas que fizeram alusão à vinda de Jesus. Então esse seria o projeto muito maior do que aqueles 12 apóstolos iniciais. Muitos autores, inclusive da história da arte, chegou a falar que ele pensou que se queriam destruir a carreira dele, ele ia fazer então algo que era magnífico para esse processo, ele ser um processo também grandioso, né? O processo de destruição da carreira dele ser um processo grandioso, mas na verdade não foi um processo de destruição, na verdade elevou ele a um nível artístico, ele se elevou, digamos assim, a um nível artístico ainda maior. E ele pintou a Capela Sistina durante 4 anos, todos os dias, sem férias, sem descanso, todo dia ele trabalhava nesse projeto, com o rosto perto do teto, então assim, ele ficava em pé nesse andaime, olhando para cima. Esse tipo de pintura feita na Capela Sistina é um tipo de pintura chamada de afresco, que é uma técnica que não permite erro, não permite correção, uma técnica muito difícil, que você está pintando com uma tinta lavada, aguada, no teto de gesso, né, com a tinta caindo em cima de você, então era algo muito complexo de se fazer, e que ele, como ele mesmo falava, né, ele era um escultor, ele não era um pintor, ele não tinha habilidade para fazer isso, inicialmente. Ele já tinha, obviamente, um treinamento na pintura, ele tem outros trabalhos de pintura, mas ele se especializou de fato na escultura e ele não tinha nenhuma experiência grande nessa técnica específica do afresco. Inclusive, ele faz uma série de inovações ali na maneira como ele vai utilizar essa técnica, e ele passa, como eu falei antes, 4 anos nesse projeto. Em 1512, quando ele já tinha quase 40 anos, ele entregou a Capela Sistina, e a gente pode imaginar como é que foi a sensação das pessoas que entraram ali naquele momento, né? Quando ele chama o Papa Júlio II, né, e as pessoas ali da igreja,
para entrarem naquele lugar e olharem o trabalho que ele desenvolveu. Se a Capela Sistina hoje ela causa espanto no sentido bom da palavra espanto, né? Espanto no sentido de você tá entrando num lugar que é mágico, que é incrível e que é difícil de olhar, que é difícil de compreender. Eu nunca fui à Itália, nunca fui em Roma para poder ver a Capela Sistina, não sei se eu vou ter essa oportunidade um dia, tomara que sim, mas tem vários relatos, né, de pessoas que já foram, né, que escreveram sobre isso, que falam que quando você chega lá é difícil de ver, é tão grandioso, é tão magnífico, é tão impressionante, que é difícil de contemplar tudo. E hoje, como eu falei, esse lugar, ele gera essa sensação de espanto, essa sensação de algo sublime, de algo grandioso. Então imagina naquela época, 1512, o que não era criar uma obra desse tamanho. Pra gente ter uma ideia, hoje em dia, nesse lugar que é a Capela Sistina é onde acontece o conclave, que é quando os cardeais voltam para escolher um novo papa. Então é um lugar que hoje ele é de difícil acesso, as pessoas podem visitar, mas não é um lugar público, não é um lugar que está disponível para todo mundo. Mas é, como eu falei, é uma obra grandiosa e que foi feita num contexto totalmente diferente desse contexto que a gente tem hoje de pensar a arte como algo que surge para ficar fechado e para ser visitado em momentos específicos e contemplado com alguma parcimônia. Claro que, como eu falei antes, era um projeto pensado para a igreja dentro de um contexto muito específico. Pra vocês terem uma ideia, o total da área pintada por Michelangelo na Capela Sistina foi de 460 metros. Então, assim, é de fato uma pintura grandiosa, é um projeto gigantesco e que mostra a dimensão do que era esse artista, de como ele se relacionava com o trabalho que ele fez, né? O trabalho que ele conseguiu criar e a maneira como ele conseguiu estabelecer uma nova forma da gente pensar a própria ideia de arte. Não só ele, né, mas os pintores renascentistas no geral, né, que construíram essa noção que a gente tem da arte de uma maneira grandiosa, de uma maneira incrível. Então tem essa perspectiva. E aí, se a gente for pensar, então, qual seria a função da arte? Para que a arte serve, né? Se a gente pensar no exemplo do Michelangelo e de outros artistas do Renascimento, de artistas contemporâneos que a gente tem hoje, para que a arte serve mesmo? Ela serve para a gente poder ir, eventualmente pagar o ingresso, entrar no lugar, contemplar, tirar foto, achar aquilo fantástico, voltar para casa e, né, lembrar daquilo que a gente viu? O que é esse produto artístico de fato? Eu gosto desse gráfico criado por uma artista em que ela coloca as necessidades básicas, né? E ele coloca uma hierarquia das necessidades da nossa vida. Então ela coloca na base da pirâmide o alimento, depois o abrigo, depois o amor, e lá em cima, completando o triângulo, devia estar a arte, né? Só que ela pega a arte que estava lá em cima e joga aqui para baixo, sustentando tudo mais. A ideia de que, claro, né, se a gente olhar em maior proporção, a gente precisa mais de comida, um pouco menos de abrigo, né, um pouco menos de amor e talvez menos de arte. Só que a arte sustenta tudo isso. É uma visão ainda um pouco, talvez, romantizada de pensar a função da arte, mas a discussão sobre a função da arte é uma discussão que permeia toda a estética. Por muito tempo se pensou que a arte deveria ter uma função política, e se você não tem uma dimensão política naquele trabalho artístico, ele não cumpre seu propósito. Ou então não, a função da arte é entreter, ou então, ou talvez não, a função da arte é mostrar a beleza. Mas aí quando a arte ela faz uma relação, ou ela brinca com a imagem do mau gosto, do feio, do horrendo, então ela não cumpre mais a sua função, qual é a função de fato da arte? Dessa é uma discussão que vai permear uma série de questões que a gente vai ver nas aulas de estética, e a gente vai daqui para frente avançar um pouco mais nessa discussão a partir dessa noção de uma função da arte, de uma ideia de que a arte ela possa ter uma função, mas talvez ela não tenha que ter obrigatoriamente uma função. Parece talvez um pouco estranho isso, porque a gente aprendeu em muitas circunstâncias da vida cotidiana a acreditar que as coisas têm que ter um propósito, e provavelmente o artista tem um propósito sempre quando ele cria alguma coisa, mas será que ele tem que ter um propósito? E será que as pessoas têm que aceitar e adivinhar e se alinhar com o propósito daquilo que o artista cria? Eu acho que não necessariamente. Eu vou argumentar sobre isso nas próximas aulas, vão ser os temas que a gente vai discutir a partir da continuidade das nossas aulas aqui de estética. Bem, então é isso. Qualquer pergunta que você tenha, você vai colocando, se de repente se eu for olhando questões que vão aparecendo nos comentários do vídeo, outras coisas, eu vou trazendo outras dimensões para as próximas reflexões que eu vou trazer aqui. Mas é isso, obrigado por me acompanhar aqui em mais essa aula. Mais uma vez a gente está falando de estética, a gente está falando de história da arte e das relações que a gente pode estabelecer entre uma coisa e outra. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.